Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 35, intitulado Culto Doméstico. Mas vamos envolver o nosso irmão Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por seu amor. Obrigado, Senhor, por sua indulgência para conosco, pois ainda somos filhos rebeldes, mas nos esforçando para nos aproximarmos de Ti. Senhor, nos dê esperanças em dias melhores. Esperança essa em nós mesmos. Que possamos, Senhor, aprender com o estudo de hoje, aprender com todos esses ensinamentos, para nos comportarmos como espíritos encarnados, sim, passando pelas experiências que precisamos passar, entendendo que essas experiências temos o Teu apoio, o apoio da espiritualidade amiga, o apoio de todos aqueles que nos amam, sejam eles encarnados e desencarnados, que possamos nos manter firmes no propósito de melhorarmos um pouquinho para um dia estarmos mais próximos de Ti. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos que Aniceto, André Luiz e Vicente chegaram a uma casa que é considerada uma oficina de nosso lar. É uma casa onde os integrantes, foram moradores de nosso lar. A senhora Isabel, que ainda está encarnada, seu esposo, que já desencarnou, Isidoro, mas continua tomando conta dos serviços da casa, e os 5 filhos dela. E eles chegaram a essa casa, que muito bem resguardada, com um ambiente acolhedor, e foram refazer as forças, que eles estavam extenuadíssimos da viagem. Vamos lá. Capítulo 35, Culto Doméstico. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha, que ela estava ali costurando, e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. É interessante o recurso da espiritualidade, O seu Isidoro e a Dona Isabel são do nosso lar, São da colônia. As 2 filhas, não é verdade? Também do nosso lar, mas o pequeno procede de região inferior. Isso é ruim? Ele está tendo a oportunidade de aprender em um meio salutar. Esse é o recurso da espiritualidade para ver se esse ser pode ser resgatado. Não são os sãos que necessitam de médico, são exatamente os doentes. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa. Tá vendo como a gente se apresenta? E atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Se você é mãe e você é pai, faça uma rápida avaliação quando você convida seus filhos para o culto doméstico,
para assistir o evangelho dia de domingo com a tia Conceição, né? Se ele vai reclamando, batendo o pé, procede de região inferior. Para que isso? É só para a gente saber as almas que nós estamos nos relacionando. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se, respeitosos. Tinha cadeira o suficiente para todos se sentarem? Então, logo eles se sentaram. A gente está falando de um ambiente espiritual que existia dentro da casa. Porque a casa era pequena e simples. Mas todos eles que tinham muitos espíritos ali na casa, né? Todos se assentaram. Então, a gente está falando aí de um espaço espiritual dentro da instituição. Dentro da casa. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel. E seu Isidoro, lembrando que é quem, Mita? O esposo desencarnado de Isabel. E que foi permitido que ele permanecesse junto com a família, não para resolver um problema pessoal, em absoluto, para a realização do trabalho, tá bom? Sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Dona Isabel é médio, vidente e também acaba ouvindo. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas quando começou o trabalho. Aí você diz assim, tia, toda vez que a gente faz o evangelho no lar é assim? Não. Porque tem gente que abre o evangelho deitado na cama, sacudindo só por puro ritual. Isso não é evangelho. Tá? Então aqui a gente vê, sentaram-se à mesa, respeitosos. Ela fez a sua prece. Eles fazem isso já há um bom tempo. Então a gente percebe que é um ato de respeito o evangelho no lar. E não apenas um descargo de consciência fazendo de qualquer jeito. Até porque, gente, tem espíritos que participam. Por quê? Porque sabem que ela realiza esse trabalho com todo respeito. É isso que a gente tem que entender. Você imagina você convidar Jesus para entrar na sua casa e você está de qualquer jeito jogado em cima da cama? E os espíritos que podem participar da reunião? Como? Né? Eu tinha uma amiga que disse assim, eu faço evangelho no lar, eu chamo meus filhos, mas eu deixo eles bem à vontade, sabe? Uns estão sem camisa, outros estão jogados no chão, ali deitados em cima da almofada. Fique do jeito que você quiser. Obviamente, eu não sou a palmatória do mundo. Eu só balancei a cabeça e escutei e respeitei. Mas se estiver aqui dentro da sala e me fizer a pergunta, a gente vai dar essa resposta. Tenhamos respeito quando chamamos Jesus para dentro do nosso lar. Se fosse uma outra pessoa terrena, você ia convidá-la e recebê-la desse jeito? Por que com Jesus tem que ser de qualquer jeito? Profunda sensação de paz envolvia-me o coração, diz André. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece, que será feita pela nossa querida Narumi. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, que tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sedes em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Meu Deus! Olha a prece dessa criança. Profunda, né? É. Eu tô achando, vai sair o Pai Nosso, né? Ela vai conduzir. Não. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E aí ela comenta. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permita, Senhor, sempre a tua vontade. Senhor,
tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, lembra? Dá-nos o pão de cada dia, a água da vida eterna. Sede em nossos corações agora. Não é uma emoção. Dona Isabel pediu à filha mais velha ler-se uma página instrutiva e consoladora. E, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu. Lembra que ela estava com um caderno e alguns recortes? Ao que Joaninha atendeu. Lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Vocês entenderam? No Evangelho no Lar, recortava um noticiário doloroso. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, no nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. Se você está sozinha, em dúvida, você tem seu anjo da guarda. Abra o livro, aquela série Fonte Viva, ou o próprio Novo Testamento, o próprio Evangelho, peça e tenha certeza que... Aqui, quem é que está ajudando a abrir a leitura da noite? Que é o seu ex-esposo que está no mundo espiritual. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: A mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E, lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Diz o nosso André Luiz: observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Então ela começa a ser nesse momento o quê? Intuída. Aí eu volto a repetir o que nós estávamos estudando ainda há pouco em um livro dos médiuns, que o nosso professor Allan Kardec, ele sempre usava o plural de modéstia, né? Ele estava sempre falando que na primeira pessoa do plural. Porque o espírita, ele tem consciência de que ele nunca realiza o trabalho sozinho. Vou falar de nossa experiência. A gente faz várias atividades, né? Mas a gente percebe nitidamente que cada dia, que cada estudo tem espíritos diferentes para cada trabalho. Então a gente às vezes vê uma tia mais ostensiva, às vezes a gente percebe uma tia muito mais doce, muito mais meiga, e às vezes ao decorrer do mesmo dia, não é uma condição da tia, é o tipo de irmão que está conduzindo aquele trabalho. Então, às vezes as pessoas, quando nós vamos fazer palestra, dizem assim: a senhora trouxe algum material, um PowerPoint, alguma coisa? Eu digo, não. Nós estudamos, mas nós deixamos a condução a critério dos espíritos. Por quê? Porque aquele grupo que está ali sentado, que foram ouvir, cada um carrega uma necessidade que eu não sei qual é, mas o espírito que vai orientar sabe. Então, se eu começo a engessar demais, eu acabo não permitindo essa condução desses espíritos. Então, como é o nome disso? Eu estudo e confio. E sei que eles irão realizar o trabalho. Então, a gente vê um trabalho aqui doméstico e que está ali só um grupo familiar.
os filhos e a senhorinha. Mas você diz assim, mas é só um trabalho doméstico, não tem... Gente, a gente não tem ideia da quantidade de espíritos que podem fazer parte daquela reunião. E aí vamos ouvir a voz do senhor Aniceto. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. Olha lá, vamos entender aqui o que o nosso Aniceto diz. Ele diz que o espírito que está ali colocando a mãozinha direita sobre a nossa querida Isabel é o Fábio. Qual é a função do Fábio? Ele vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Uma interpretação. Porque quando você pega um texto de Jesus, diz, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então eu posso fazer uma avaliação aqui técnica, acadêmica, mas não é o que o senhor Fábio vai fazer. Ele vai fazer agora, que é interessante, uma interpretação espiritual do texto lido. Agora olha que interessante. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos. Porque o que acontece? Toda vez que eu tenho que dar forma, não digo, revertir um pensamento, sempre que eu vou revertir, ele vai curto. As palavras são pobres para expressar a grandeza de um pensamento. Entendeu? Por isso que diz que o nosso vocabulário é empobrecido. Então, tu imagina o que o Fábio vai pensar, mas o quão resumido vai ser, porque tem pensamentos que não tem palavras, vocabulário para revertir. Principalmente quando a gente fala de um sentimento que nós resumimos numa palavra chamada amor. Por isso que ele diz que para entender Deus nos falta o quê? Sentido. Então ele diz assim, os de condições mais elevadas, né, poderão ouvir-lhe os pensamentos. Ouvir-lhe, não é perceber, é ouvir os pensamentos. Você vê um processo de comunicação. Mas os que estiverem em zona mental inferior, então vamos ver agora onde está o André, né? Receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de quem? Da dona Isabel. Então, os espíritos superiores captarão o pensamento do senhor Fábio. Os espíritos inferiores apenas ouvirão a interpretação do pensamento dele através da médium, que é a dona Isabel. Por isso é que espíritos de ordem inferior são trazidos à reunião, porque eles não conseguem captar o pensamento do espírito elevado, mas conseguem ouvir o verbo da médium falando. Entende a importância do trabalho? Ficou claro isso? Foi confuso? Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. E ela estava vendo o seu Fábio? Estava, ela estava vendo grande, praticamente todo mundo. Que estava próximo dela. Entrar em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Então, vamos ouvir agora o comentário que está sendo falado pela senhora Isabel, mas nós sabemos que o pensamento é do senhor Fábio. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato,
são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanear a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria.
cenas do próximo capítulo. Nós iremos, no nosso próximo estudo, comentar essa fala, né, da interpretação desta parábola de Jesus falando do grão de mostarda. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? As palavras são pobres para expressar a grandeza de um pensamento. Por isso que diz que o nosso vocabulário é empobrecido. Então tu imagina o que o Fábio vai pensar, mas o quão resumido vai ser, porque tem pensamentos que não têm palavras, vocabulário para revertir. Principalmente quando a gente fala de um sentimento que nós resumimos numa palavra chamada amor. Por isso que ele diz que para entender Deus nos falta o quê? Sentido. Por isso é que espíritos de ordem inferior são trazidos à reunião, porque eles não conseguem captar o pensamento do espírito elevado, mas conseguem ouvir o verbo da médium falando. Entende a importância do trabalho? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim vamos envolver a nossa querida Narumi para fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre, amigo, amor de nossas vidas, Divino Mestre, acalma as tempestades do nosso mundo íntimo. Ajuda-nos, Senhor, a acordar o Cristo em nosso barco, no barco do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a fé para que possamos andar sobre as águas da matéria, para que não venhamos a afundar no medo, no desespero, na desesperança. Dá-nos força, Senhor, ao bom combate. Ajuda-nos a plantar a fé, o grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda em nosso coração. Para que possamos assim, Senhor, estar um pouco mais perto de Ti. Sofremos tanto, Pai, com as nossas escolhas, com as nossas mazelas íntimas. Temos sede, Senhor, do Teu amor, da Tua paz. Dá-nos, Senhor, bom ânimo e esperança, para que possamos, com esses ensinamentos que recebemos hoje, trabalhar no nosso campo íntimo, retirando as ervas daninhas, plantando o trigo das virtudes. Pai, sabemos que Tu nunca nos desampara e a Tua misericórdia é infinita. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações. Ajuda-nos
a livrar-nos do mal que está dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, por mais um banquete de lições, mais um chamado, mais um convite para a mudança, que não deixemos passar. Obrigado, Senhor, te agradecemos hoje e sempre. Sê conosco. Que assim seja.